Hello guys, eu sou o Valdir Júnior, estou aqui hoje para falar para vocês sobre a dívida milionária da Ana Hickman. E basicamente eu quero mostrar para vocês o que fez essas pessoas que tinham tanto dinheiro chegarem ao fundo do poço. Basicamente estou fazendo um estudo de caso e não quero sensacionalismo com esse vídeo. Então basicamente, se você está gostando e quer saber o quanto ela deve, segue no vídeo depois da vinheta. Pois bem, meus amigos, primeiramente vamos fazer um tour pela casa da Ana Hickman. Se você está curioso, esse vídeo está no canal dela, foi tirado de lá. Então, para você ver, uma pessoa que basicamente teve uma vida muito acima da média. Ela é uma mulher de 42 anos, pelo que eu pesquisei. Ela tem 42 anos e começou sua vida como modelo, ganhando mais que a maioria. Pessoas normais, pessoas comuns, têm como renda média no Brasil R$ 2.000, R$ 2.500. Ela, desde o começo de sua carreira, ganhava muito acima da média. Então eu me deparo comigo mesmo me perguntando: caramba, como é que uma pessoa que sempre foi tão rica, ela chegou ao fundo do poço a ponto de dever o tanto de dinheiro que ela deve? Então, basicamente, eu percebo que pessoas assim... Nossa, olha que piscina. Eu percebo que pessoas assim têm geralmente três grandes motivos. O primeiro é basicamente vivendo acima do padrão que deveria. Basicamente, artistas... empresários não, que geralmente empresários eles chegam de maneira mais devagarinho ao sucesso. Artistas no geral, jogadores de futebol no geral, apresentadores no geral, eles estão no anonimato e do nada eles atingem um patamar onde era impossível imaginar que ele chegaria. Essa casa dela, basicamente, é fruto de 20 anos de trajetória com uma pessoa acima da média. Obviamente, uma pessoa normal não chegaria a esse ponto do dia para a noite. Mas você para pensar, é quando uma pessoa que está ganhando, sei lá, 10 mil reais, 15, 20 mil reais, ela começa a variar sua renda. Então, basicamente, a renda dela é composta por várias coisas, como, por exemplo, o salário dela como apresentadora, como os merchandises, como as publicidades, como as empresas. Então essa série de fontes de renda fazem com que a pessoa possa se deslumbrar quanto a pessoa ganha no geral. E com isso, a pessoa perde a noção de quanto gasta também. Então esse é o primeiro fator que geralmente os ricos quebram. E eu falo isso com que base? Com o que eu vejo por aí. Por quê? Porque eu, Valdir Júnior, sou uma pessoa muito curiosa. E quanto a isso, o que eu faço no meu tempo livre é basicamente pesquisar isso. Jogadores de futebol, principalmente homens, quebram depois de se aposentar pelo alto nível de pensão alimentícia. Pois bem, mas no caso da Ana Hickman, pode ser o segundo fator. Por exemplo, é comum... O segundo fator é basicamente o efeito alavancagem. Basicamente, as pessoas como a Ana Hickman, que ela tem alta visibilidade, elas trabalham na TV, elas têm grandes empresas. Por terem grandes empresas, por exemplo, digamos que a Ana Hickman tem 6 empresas, certo? Uma empresa de depilação, uma empresa de cursos profissionalizantes, uma empresa que vende a imagem dela, e basicamente cada empresa dessa tem obviamente seu CNPJ. Só que para expandir essas empresas, é comum que o mercado tenha a alavancagem como processo de alcançar um lucro a longo prazo em um curto prazo. Vou dar um exemplo, acho que eu não expliquei direito.
Basicamente quando a empresa ela pega um dinheiro de um banco, investe, sei lá, em um ponto material. Por exemplo, ela quer colocar uma loja naquela esquina. Ela vai lá, pega o dinheiro do banco, monta a loja na esquina. Ela pega o dinheiro do banco, compra a mídia. Ela pega o dinheiro do banco, compra o tráfego pago. Então, basicamente, é o efeito alavancagem. Isso também é comum em empresas que têm o seu capital desbalanceado pelo prazo. Por exemplo, empresas de varejo, por exemplo, elas compram o produto físico e dividem em 10, 30, em 10, 12 vezes. Isso acontece também no setor têxtil. Você pega ali, compra a sua roupa e você vende para o seu fiador em 30, 40, 60, 90, 120. Isso faz com que as empresas geralmente quebrem esse desbalanceio de caixa. Isso é uma das coisas que basicamente se estuda no Sebrae com empresas que elas já passaram do primeiro ano, estão entre o segundo e terceiro ano, que é basicamente quando a empresa está ficando num porte maior e basicamente ela quebra. Esse é um dos grandes motivos. E por que misturar empresas com pessoas físicas? Calma. Basicamente é por um motivo. Pessoas como a Ana Hickman não são iguais pessoas como eu e você. A Ana Hickman, por ter várias fontes de salário, aliás, várias fontes de renda, ela deve ter um prolabore pelas empresas, que é o salário. Nós chamamos de salário. Mas isso é muito comum porque nesse patamar financeiro diferente que traz a pessoa para o sucesso do capital, basicamente é muito comum você confundir pessoa física e pessoa jurídica. Isso também faz com que você possa vir ao fundo do poço. E o terceiro caso é basicamente quando você está acostumado com um certo padrão de vida. Por exemplo, você e eu temos um padrão de vida, certo? É comum pessoas normais, diga-se normais, classe média, ter um desbalanceio de caixa. Mas de que forma? Você é trabalhador, paga sua continha, paga sua água, paga sua luz e basicamente você gasta tudo que você ganha. É a realidade da maioria dos brasileiros, certo? Ok. Só que se seu carro quebra, se sua moto quebra, se seu filho fica doente, você tem que comprar um remédio e essa conta não está dentro do seu orçamento. O que você faz? Você alavanca. Você pega o dinheiro do banco, paga sua conta. O grande problema é se e somente se você não tiver uma reserva de emergência ou se você não tiver uma quantidade de dinheiro suficiente para pagar aquela parcela, a ponto de não dar vários problemas em seguida. Se o seu carro quebrar e o seu filho ficar doente e sua mãe passar mal, você chega no fundo do poço do dia para a noite. Isso é muito comum, muito comum. Então, basicamente, é diferente de uma pessoa como Ana Hickman. Por exemplo, ela pode estar ganhando uma quantidade grande de dinheiro, a pessoa desbalanceia o caixa, então ela não está ganhando mais aquela quantidade de dinheiro, e para manter a aparência, basicamente, ela sustenta isso pegando dinheiro com bancos. Isso também é muito comum entre ricos. E isso faz com que eles quebrem e realmente cheguem ao fundo do poço. Mas e o que acredito de fato que aconteceu com ela? Eu acredito que o problema vindo da Ana Hickman é por problemas fiscais advindos do advindos das pessoas jurídicas. O efeito alavancagem, como eu falei anteriormente. Então, basicamente, aqui as manchetes. Claro, o que eu posso falar
é basicamente o que eu vejo, o que eu leio, o que sai na mídia. Primeiro que eu não posso inventar nada. Segundo, tudo que eu falo aqui é baseado no que está na mídia. Aqui é uma reportagem do Correio Brasiliense dizendo que ela tem uma dívida de 4 milhões. Mas essa notícia é do Correio Brasiliense, dado por Mariana Moraes. Nessa matéria, ela fala que essa dívida é uma dívida do Banco Itaú, certo? E basicamente ultrapassa os 4 milhões. Essa matéria é do dia 24 de 2 de 2024. Daí você vê a atualidade dessa matéria. Já o G1 informa mais uma dívida de 1,6 milhão de Ana Hickman. E o banco do qual ela deve tem 3 dias para pagar, é o Bradesco. Lembrando que essas medidas elas se dão basicamente quando o banco entende que não há possibilidade do cliente efetuar o pagamento. E só é feito esse tipo de medida quando o cliente ele coloca um imóvel como garantia. Então, basicamente, não acontece com a maioria dos brasileiros, certo? E essas matérias elas estão falando basicamente isso, que o banco está tentando executar a dívida. E no total de dívidas, aqui, o site PR ele deixa muito bem explicado essa matéria do dia 21 de dezembro de 2023, certo? Basicamente há 4 meses atrás. Se você está vendo esse vídeo em abril de 2024. Tá aqui falando que ela tem 42 anos de idade e a jornalista fez um levantamento detalhado das dívidas acumuladas, certo? De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a apresentadora tem 26 milhões de reais em dívidas e deve apresentar um relatório à justiça. Nossa. Aí tá aqui, basicamente, as empresas que eu falei para você anteriormente, né? Os dados preliminares, que até mesmo o Canil Hickman, mantido pela Ana, acumula dívidas de 6,9 milhões de reais. E os outros débitos da empresa em nome dela e do Alexandre, o seu atual ex-marido. São 19 milhões para a Hickman Serviços Ilimitada, 4 milhões para o nome Ana Hickman Comércios e Confecções, 237 mil para CH Fashion, 44 mil,8 em Hickman Fashion Franchising, que o Ana Hickman Franchise é basicamente as franquias que ela tem com o nome dela. E 2,3 no H Hickman Moda Fashion. Meu querido, se você acha que sua vida tá complicada, a da Ana Hickman tá um pouquinho pior, acredito eu. Mas claro, ela é uma pessoa pública, ela vende a imagem dela. Basicamente, ela tem o poder de efetuar o pagamento da dívida muito mais fácil e muito mais rápido que você e eu, que somos pessoas comuns que dependem de apenas um salário. Essas fontes de renda podem duplicar, triplicar, multiplicar por 10. Basicamente, só depende do como ela trabalhar para vender a sua imagem. Diferente de mim, de você, que vende o seu tempo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Essa foi a informação de hoje. Espero que eu tenha ajudado você com algum tipo de informação que lhe tenha sido proveniente
E se você acha que sua dívida ela é impagável, acredito que não, meu caro. Você mantendo o padrão de vida que você está, ou reduzindo um pouco seu padrão de vida, trabalhando para fazer rendas extras, 2, 3, 4 meses no máximo, você pode sair do buraco. Acredite em mim. Então, basicamente, muito obrigado. Valeu, falou e fui!